Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai falar de um assunto tranquilo, curtinho, não vou demorar muito. A gente vai falar da ligação metálica, beleza? Antes da gente começar, clica aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que eu postar algum vídeo novo, o algoritmo do YouTube vai entender que você é interessado nesse assunto e vai mandar para você uma notificação te avisando que tem matéria nova, que tem aula nova postada no vídeo, beleza? Vamos lá então? Começando, portanto, ligação metálica agora. Nós vimos até agora o seguinte, deixa eu pegar uma mãozinha aqui para conseguir andar com a tela, ó. Nós começamos aqui onde está a teoria do octeto, né? Aqui, ó, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Nós começamos aqui falando de teoria do octeto, certo? Depois de teoria do octeto, nós passamos para a ligação iônica, né? Aí eu ensinei para você um exemplo, outro exemplo, outro exemplo, aqui mais um exemplo. Depois a gente foi para os exercícios da apostila, tinha aqui uma questão, tinha aqui outra questão, bonitinha. Depois eu fui para as propriedades dos compostos iônicos, lembra? Para vocês que são estudantes de ensino médio, a principal informação que vocês têm que ter quando se fala de ligações químicas é saber associar estrutura, ligação e propriedades, certo? Se você não souber associar o tipo de ligação à propriedade do composto, você não aprendeu o que precisava aprender da parte de ligações, né? Então aqui, ó, propriedades dos compostos iônicos. Primeiro, elevadíssimos pontos de fusão e ebulição, e por consequência disso, eles são sólidos à temperatura ambiente, então já é outra propriedade, né? Até escrevi aqui, ó, são sólidos à temperatura ambiente. Os compostos iônicos são isolantes elétricos quando sólidos, mas são bons condutores quando fundidos ou em solução aquosa. Falei para vocês que eles formam cristais duros e quebradiços, né? Então, tá aí algumas das principais propriedades. Fizemos alguns exercícios, aí eu voltei fazendo mais exercício na aula passada, certo? E nós terminamos a nossa aula passada nessa questão aqui, ó, na questão número 7 da apostila de vocês. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, seguindo a nossa setinha, só para você ter uma ideia mais panorâmica do que a gente vai ver, ó, eu vou fazer mais exercícios hoje, os 3 que estão faltando de ligações iônicas, vou falar uma coisinha de ligação iônica para terminar, que é importantíssima, e a gente vem aqui para a ligação metálica. Vamos falar sobre ligação metálica, depois exercícios, beleza? Então vou voltar aqui, ó, nos exercícios da apostila de vocês, ó. E a gente começa agora pela questão número 8 da página... Deixa eu ver qual página que é aqui, que eu não lembro. Aqui, ó, página 16, beleza? Vamos lá, então? Então, estamos na questão número 8, na página 16, e a questão fala o seguinte, ó. Considere a combinação de flúor e magnésio. Qual a fórmula mínima do composto obtido? Justifique essa fórmula considerando as eletrosferas dos átomos envolvidos. Então, veja que a questão fala da combinação de flúor com magnésio, certo? O flúor, olha só, o flúor, ele é da família 7A. Portanto, tem 7 elétrons na última camada, tem a tendência de perder um elétron e formar o ânion F-1, tá? O magnésio, olha aqui, ó, o magnésio, ele é da família 2A. Tem 2 elétrons na última camada, a tendência é perder 2 elétrons, por isso ele forma o magnésio mais 2. Lembra que você precisa ter tabela periódica. Então, respondendo a letra A da questão, ele quer a fórmula mínima do composto. Ora, regra, coloca primeiro o cátion, depois o ânion, e aí você troca as cargas, lembra disso? Trocando as cargas aqui, ó, vou pegar um laranjinho aqui, ó. Trocando as cargas, a carga do cátion vira índice do ânion, a carga do ânion vira índice do cátion. Desse jeito, muito fácil, a fórmula mínima do composto, e compostos iônicos tem fórmula mínima, tá? Não é certo você falar que tem fórmula molecular, não. Então, a fórmula mínima desse composto iônico aí vai ser MgF2. MgF2 é o fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio é o composto iônico formado por flúor e magnésio, beleza? Na letra B, ele pergunta aqui, ó, justifique essa fórmula considerando as eletrosferas dos átomos envolvidos. Justifique essa fórmula considerando as eletrosferas dos átomos envolvidos.
Bom, eu imagino que o que ele está perguntando aqui é o seguinte, ó. O flúor, ele tende a ganhar um elétron e se transforma, ó, transforma-se em ânion, que é o íon de carga negativa, né? O magnésio, ele tende a perder, estou falando errado aqui. Metal sempre perde elétron, metal nunca ganha elétron, tá? Então, de novo, o magnésio tende a perder 2 elétrons, transforma-se em cátion. E aí você vai complementar, não cabe aqui, você coloca na sua apostila, no seu caderno. Entre cargas opostas ocorrem forças de atração, nesse caso chamado de ligação iônica, beleza? Então, fizemos a questão número 8. Vamos já para a questão número 9. O mineral fluorita é constituído por fluoreto de cálcio. Olha o composto aqui, ó. Fluoreto de cálcio. Substância iônica formada por íons de cálcio e íons de flúor unidos, né? Respectivamente na proporção. Bom, o fluoreto de cálcio, ora, a gente acabou de ver, o cálcio, como ele é da família 2A, ele forma íon de carga mais 2. O flúor, como ele é da família 7A, F-. Trocou as cargas aqui, ó, a fórmula do composto vai ser CaF2. Então a proporção aqui é 1 mol de cálcio para 2 de flúor. Então a substância iônica formada por íons de cálcio e flúor, respectivamente na proporção de 1 para 2. Cadê 1 para 2 aqui? Está aqui na letra B. Ó. 1 para 2, resposta da letra B. Bem simples essa questão aí, beleza? Vamos passar para frente. Aqui, ó. Na questão número 10, ele fala o seguinte, ó. Aqui. Questão 10. As bebidas refrigerantes são adoçadas com índices elevados de açúcar. Para se ter ideia, uma lata de 350 ml pode conter de 7 a 10 colheres de sopa de açúcar. Caramba, muito, hein? Ingerir grande quantidade de glicose prejudica a absorção de elementos químicos como o magnésio, o zinco, o cromo e ainda enfraquece o sistema imunológico, diminuindo, dentre outras coisas, a capacidade de combater o mal causado pelo estresse. Tá. Sobre os elementos químicos citados no texto, assinala a alternativa correta. Ó. Magnésio é um elemento metálico da família 2A. O zinco é um metal de transição, com NOx fixo mais 2. E o crômio tá lá nos metais de transição. Não sei o que ele fala, vamos ver. Sobre os elementos químicos citados no texto, assinale a alternativa correta. O que ele pergunta? O magnésio é um elemento pertencente à família dos metais alcalinos. Metais alcalinos é a família 1A. Então tá errado isso aqui. O zinco é um elemento químico de número atômico 65. Você precisa de uma tabela periódica para você olhar. Eu até vou pegar aqui, ó. Aqui nós temos uma tabela, tem várias tabelas periódicas na nossa aula, né? Vou pegar aqui essa daqui, ó. O zinco, ele tá aqui, ó. Ele tem número atômico 30, então tá errado isso, né? Tá falso esse item. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse item está falso, não é 65. O cromo é classificado como metal nobre, isto é, um metal largamente utilizado para fazer joias. Isso aqui está falso. Metais nobres, o critério para se chamar de metal nobre é outro, não tem a ver com isso. E outra, metais nobres que se fazem joias é prata, ouro, platina, está errado. O magnésio pode se combinar de forma iônica com átomos de não metais, isso está certo, formando compostos iônicos, como brometo de magnésio de fórmula MgBr2. Isso aí está certo. Ó. O magnésio é da família 2A, o bromo, né, é da família 7A, fica Br-1, trocou as cargas MgBr2. Isso aqui está correto. Então a resposta aqui, ó, já achamos, está na letra D. Beleza? Letra E. Dos metais citados, apenas o zinco pode formar compostos iônicos. Não, isso aqui está errado, até porque, ó, todo metal
pode formar composto iônico quando se liga a um ametal. Então, nesse caso, magnésio pode formar composto iônico se ligar a um ametal. Zinco também, cromo também. Então, por isso que está errado essa alternativa aí. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, seguindo a setinha da nossa próxima aula, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso comentar com vocês um item importante sobre a parte de ligação iônica. Coloque isso aí como uma observação no seu caderno. Pode escrever isso daqui, ó. A ligação iônica, ela não é direcional. O que significa não ser direcional? É fácil de entender. Olha só. Quando a gente, aqui no caso, a gente está comparando a ligação iônica com outros tipos de ligações. Então vamos pensar, por exemplo, na ligação covalente que você nem aprendeu, vai aprender ainda. Ó. Na molécula de água, vamos colocar uma molécula de água aqui, a água ela tem a estrutura desse jeito aqui, ó, HOH. Ela tem esse formato meio na forma de V assim, inclusive a gente chama isso de geometria angular, né? O que acontece? Ó, presta atenção. Essa ligação que eu estou colorindo aqui de verde, ela segue esse direcionamento, ó, essa direção, né? Essa ligação aqui que eu estou colocando aqui de verde, ela segue esse direcionamento, essa direção. Ou seja, quando se fala de ligação covalente, ela é direcional. Por que ela é direcional? Porque ela segue uma direção entre o núcleo de um átomo ligante e o núcleo do outro átomo ligante. Agora, quando se fala de ligação iônica, a ligação iônica ela não é direcional. Por que ela não é direcional? Lembra que a ligação iônica é uma ligação entre uma força de atração entre íons de cargas opostas. Então, pensa, por exemplo, vamos pegar esse íon aqui negativo. Ó, eu vou pegar esse íon como parâmetro. Eu estou analisando o que está acontecendo com esse íon que eu estou colorindo aqui de amarelo. Veja, se ele é um íon de carga negativa, ele exerce atração em todos os íons de carga positiva. Então, esse íon vizinho dele aqui, ó, ele sofre uma atração e essa atração pode ser representada por um vetor assim, ó, nessa direção. Já esse íon, eu vou até mudar a cor aqui para não confundir, ó, vou pegar um vermelho, ó, um vermelho aqui, ó. Então, esse íon sofre uma atração nessa direção, mas esse nessa direção. Esse íon nessa direção, aqui na vertical, nessa direção. Olha só, como todos os íons são atraídos por aquele ânion, todos os íons sofrem atração pela carga oposta. E essa atração tem como centro aquele íon que a gente está analisando. Então você vê que não existe uma direção pré-determinada para a ligação iônica, como aconteceu aqui na molécula de água, quando a gente fala de ligação covalente. A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, esse íon é positivo, certo? Esse íon negativo é atraído nessa direção, esse íon negativo é atraído nessa direção, esse íon negativo é atraído nessa direção, nessa direção, nessa direção. Então você vê que não existe uma direção única para a atração que ocorre entre íons de cargas opostas. Basta existir uma carga positiva e uma carga negativa em qualquer lugar para que essa direção da ligação mude, ok? Então, isso significa que a ligação iônica não é direcional. Então, ó, a ligação iônica não é direcional, pois existem forças de atração em todas as direções possíveis na estrutura do retículo cristalino. Ok? Então, era só para você entender o que significa dizer que a ligação iônica não é direcional. Ela não segue uma direção única, assim como a ligação covalente. Beleza?
Então aí a gente encerrou a parte de ligações iônicas, não tem mais nada para falar para vocês de ligações iônicas, inclusive nós acabamos de fazer todas as questões da apostila de vocês de ligação iônica, e aí eu já vou para a página 18, onde a gente começa a falar aqui, ó, da ligação metálica. Então vamos lá em cima falar sobre, olha que beleza, a melhor banda do planeta. Vamos falar aqui, ó, da ligação metálica, ok? Meninos, é o seguinte, primeira coisa que você precisa entender é o que é a ligação metálica e, claro, com quem ela acontece. Ela acontece entre quem? Bom, o nome já conta. Ligação metálica é a ligação que ocorre entre átomos de metais, certo? E é interessante você lembrar aqui que é o seguinte, que a ligação metálica, eu vou colocar assim, a ligação metálica, né? A ligação metálica, ela acontece tanto nos metais puros quanto nas ligas metálicas. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de liga metálica aqui, ó. Exemplo, o bronze. Eu escolhi o bronze porque o bronze foi a primeira liga metálica construída pelo homem, né? Bronze é uma mistura de cobre mais estanho, né? Como cobre é metal e estanho é metal, a ligação entre eles também é ligação metálica. Portanto, ligação metálica é a ligação que ocorre entre átomos de metais. Já pode colocar no seu caderno assim, ó, título. A ligação metálica, aí logo embaixo você vai colocar assim, ó, vou colocar de preto aqui, ó, vai colocar assim, ó, é a ligação química que ocorre entre átomos de metais, certo? Como é a ligação metálica? Bom, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, ó, nessa tabelinha periódica que eu tenho aqui, deixa eu pegar um marca-texto que eu preciso marcar algumas coisas aqui. Nessa tabela periódica, veja, verde não porque não vai sumir, deixa eu pegar um azul, ó, o hidrogênio aqui é ametal e todos esses elementos que eu estou colocando aqui, ó, são ametais. Todos esses elementos são ametais, inclusive os gases nobres. Só que gás nobre não faz ligação, por isso que eu não coloquei nada para eles. Então, aqui eu coloquei para vocês os elementos que são ametais. Beleza? Opa, sumiu aqui, ó. Os ametais. Ótimo. E dentro dessa tabela periódica que eu tenho aqui para mostrar para vocês, todos os elementos restantes aqui, ó, todos eles são metais, ok? O que acontece? É importante que você entenda em quais casos acontece determinado tipo de ligação. Quando um metal se liga a um ametal, você lembra? Metal perde elétron, ametal ganha elétrons, ó, ametal ganha elétrons, então a ligação aqui vai ser iônica. Agora, quando um metal se liga a outro metal, a ligação aqui é a ligação metálica. Ligação metálica é a ligação que ocorre entre átomos de metais. Simples assim. Agora, como é que ocorre a ligação metálica? Como é que acontece a ligação metálica? Vamos ver? Olha aqui, ó. Para você entender como acontece a ligação metálica, aqui eu tenho um pedaço de um fio descascado, né? E esse fio descascado, esses fios condutores que a gente tem aí hoje em dia, são fios de cobre, né? Olha só, se a gente pegar um pedacinho aqui dessa estrutura do fio de cobre e ampliasse, é como se eu estivesse dando um zoom. Se eu estivesse dando um zoom aqui nesse fio de cobre, para você enxergar o que está acontecendo lá dentro, como que os átomos lá dentro estão dispostos, você ia perceber o seguinte. Bom, vamos lá. Se você voltar aqui, ó, na tabela periódica, você vai ver que os metais, e a gente viu isso na ligação iônica, que os metais sempre têm a tendência de perder elétrons, certo? Isso vai acontecer. Os metais perdem seus elétrons
E ao perder seus elétrons, os metais acabam se transformando em... Aqui eu vou usar o termo pseudocátion, você vai entender o porquê daqui a pouco. Ó. Então aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho outro cátion, ó. Aqui eu tenho outro cátion. E esse cátion foi formado quando? Quando os átomos dos metais perdem seus elétrons, até porque metal tem tendência mesmo de perder elétron, é uma característica natural deles. Então, esses metais, esses átomos, né, dos metais, estão formando aqui cátions que ficam espalhados na estrutura cristalina do metal, ok? Esses cátions, eles são chamados de nós. Então, aqui são os nós. Não é nó de nós dois, não. É nó de nó, né? De dar nó, né? Nós do retículo cristalino do metal. Então, os cátions formados pelos metais são os nós do retículo cristalino do metal. Tá, mas quando esses metais perderam seus elétrons, para onde foram esses elétrons? Esses elétrons estão livres. E livres, eles estão se movimentando em direções completamente aleatórias, ó, aqui na estrutura cristalina do metal. Então, você tem aqui, ó, elétrons se movimentando de direção totalmente aleatória. Cada risquinho desse daqui, ó, significa o sentido de movimentação de um elétron dentro da estrutura cristalina do metal, ok? Então aqui você tem nessa estrutura, ó, elétrons livres. Tanto é que essa teoria ela é chamada de teoria do mar de elétrons. Eu vou até colocar de vermelho aqui, ó, para você anotar no seu caderno, porque isso aqui é importante, é o nome do negócio. Isso aqui é chamada a teoria do mar de elétrons. Né? Eu costumo ensinar, quando eu estou falando da ligação iônica, eu costumo falar para vocês assim, ó, todos os livros que você pega que falam sobre teoria do mar de elétrons dão sempre o mesmo exemplo. Eles falam o seguinte: pega um balde, um recipiente qualquer, enche ele de bolinha de gude e joga água por cima. Se você colocar a bolinha de gude, essas bolinhas de gude fazem papel dos nós do retículo cristalino, ou seja, dos pseudocátions formados quando o metal perdeu elétrons. E a água que você jogou, lembra, joga a bolinha de gude, joga a água por cima. A água é o tal do mar de elétrons livres, certo? Então, eles comparam sempre a ligação metálica com esse balde cheio de bolinhas de gude e água. As bolinhas de gude fazem papel dos cátions e a água faz o papel do mar de elétrons livres. Esse modelo é um modelo, né, chamado modelo do, como eu já falei, mar de elétrons livres, né? Então, é assim que acredita-se, presta atenção no que eu estou te falando, é assim que acredita-se que ocorra a ligação entre os átomos dos metais. O que acontece? Esse modelo de ligação metálica é o mais aceito até hoje, por quê? Porque ele é o modelo que melhor explica exatamente isso daqui, ó. É o modelo que melhor explica as propriedades dos metais, né? Lembra? Falei para vocês. Nessa parte do conteúdo, o que você precisa saber fazer? Associar estrutura, tipo de ligação, às propriedades das substâncias. Propriedades dos metais. Primeiro, eles apresentam elevadíssimos valores de temperatura de fusão e ebulição. Aqui eu tenho uma tabela que está na sua apostila, só você procurar aí, ó. Veja, o sódio, temperatura de fusão 97,8, de ebulição 882. Vamos lá no ouro, ó. 1064 de fusão, 2800 e cacetado de pontos de ebulição. Então, os metais apresentam elevadíssimos valores de ponto de fusão e elevadíssimos valores de ponto de ebulição. Isso aqui, cara, é indício de uma informação importante. Se ponto de fusão e ebulição são elevados, significa que a ligação metálica é ligação
forte, tá? Então isso é um indício de que a ligação metálica é uma ligação forte. E outra coisa também importante, ó, se você tiver uma escala aqui de temperatura, né? Ó, esse é o ponto de fusão, esse é o ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura que passa de sólido para líquido. E ponto de ebulição é a temperatura que passa de líquido para gasoso. Se o ponto de fusão e o de ebulição é extremamente elevado, a temperatura ambiente vai estar sempre aqui, ó, antes da temperatura de fusão. Por isso que os metais, a sua grande maioria, são sólidos à temperatura ambiente. Isso já é uma segunda propriedade. Primeiro, tem elevadíssimos valores de ponto de fusão e ebulição. Segundo, são sólidos à temperatura ambiente. Anota isso. São sólidos à temperatura ambiente. Existem exceções? Claro, por exemplo, mercúrio é líquido à temperatura ambiente, mas é uma exceção. A maior parte dos metais são sólidos à temperatura ambiente. Ok? Bom, continuando aqui, ó. Se eu apertar para baixo ele desce. Que beleza. Ó, os metais apresentam valores altos de densidade. Veja a densidade, ó. Ferro, cobre, prata, não sei o que, mercúrio, chumbo, né? Ouro, platina, ósmio, enfim. Até porque, não sei se você lembra de propriedades periódicas, a densidade é uma propriedade que aumenta na tabela periódica para baixo e para o centro, apontando para esse elemento aqui, que é o elemento mais denso, que é o ósmio na tabela periódica. Diferente, por exemplo, da densidade de uma substância líquida, de um gás, que é muito pequenininho, tá? Então, outra propriedade, eles são extremamente densos, né? Mais propriedades aqui, ó, dos metais. Opa, passei aqui, ó. Ó, os metais são excelentes, essa palavra é importante, excelentes condutores de corrente elétrica. Por quê? Ó, até coloquei uma foto aqui daquelas linhas de transmissão, né? Esses cabos que você tem aqui, ó, normalmente os cabos de alta tensão são cabos de alumínio, tá certo? Normalmente são cabos de alumínio. E por que eles apresentam excelentes condutividades elétricas? Essa condutividade elétrica, ela justifica por causa dos elétrons livres, né? Lembra que para ser condutor de corrente elétrica, o sistema tem que ter cargas elétricas livres? Os metais, pelo próprio modelo da ligação, eles apresentam lá o seu mar de elétrons livres. Por isso que eles são ótimos condutores de corrente elétrica. E também, ó, pelo mesmo motivo, são ótimos condutores de calor, tá? Os metais são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor. Pega um garfo, coloca no fogo, né? Se você deixar ele um pouquinho no fogo e depois pegar nele, você vai queimar sua mão, porque ele absorveu muito calor da chama, porque isso é característica de quem é grande condutor de corrente elétrica, não, nesse caso de energia térmica, condutor de calor. Então os metais, não esquece, são excelentes condutores de corrente elétrica, e não é energia elétrica, é corrente elétrica, tá? E também são excelentes condutores de calor, beleza? Outra propriedade interessante dos metais é a maleabilidade e ductibilidade. Olha só, aqui é importante você confrontar os metais, que são formados por ligações metálicas, contra os compostos iônicos. Os compostos iônicos. Você lembra que na aula passada eu falei para vocês que os compostos iônicos são duros e quebradiços? Pois é, são duros e quebradiços. Já os metais são maleáveis. O que significa isso? Se você pegar, por exemplo, uma barra de giz, giz é composto iônico, é sulfato de cálcio, e forçar ela quebra, tá certo? Agora, se você pegar uma barra metálica e forçar ela não quebra, ela entorta, ela amassa. Esse lance de entortar, de amassar, significa maleabilidade. Você vê que quando um carro bate no outro, ou quando o carro bate, né, de forma geral, o carro não quebra, ele amassa, porque a lataria dele é de metal. Existem hoje carros que são feitos a lataria de fibra de vidro, né? Não é lataria, né? A carenagem dele é de fibra de vidro. Se ele bater, ele quebra, porque a fibra de vidro ela quebra. Ela é bastante resistente, mas ela quebra. Então, os carros, quando batem, eles amassam por quê? Porque a carenagem deles é feita de metal. E metal não quebra, metal amassa. Isso chama maleabilidade.
Ductibilidade é uma propriedade parecida. Ductibilidade é a propriedade que permite com que os metais sejam transformados em fios. Aqui, ó, olha essa animação. Isso aqui eu peguei lá do YouTube, né? Aqui você vê um metal se transformando em fio porque ele é dúctil. O que justifica a ductibilidade é o mesmo que justifica a maleabilidade. Os metais, por serem maleáveis, eles são passíveis de serem transformados em fios. Então, maleabilidade. Os metais são macios, eles não quebram, eles amassam. Se você pegar ouro maciço, ouro 24 quilates, ouro puro, né, 24 quilates, se você morder, você consegue amassar ele, porque ele é bastante macio. Chumbo é macio e a ductibilidade permite transformar os metais em fios finos e estáveis, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos algumas das principais propriedades dos metais. Veja, quais são as principais propriedades dos metais? Bom, primeiro, a ligação metálica é uma ligação que ocorre quando os metais perdem elétrons e se transformam em nós do retículo cristalino, certo? E os elétrons ficam livres. Essa talvez seja a principal característica que você tem que lembrar da ligação metálica. Os elétrons são livres, exatamente por isso os metais são bons condutores de corrente elétrica, né? Aí, ó, principais propriedades dos metais. Elevadíssimos valores de ponto de fusão e ebulição, são sólidos à temperatura ambiente, lembra que eu falei, são normalmente muito densos, são excelentes condutores de corrente elétrica de calor e apresentam maleabilidade e ductibilidade. Tá faltando uma propriedade aí que eu acabei não falando ainda, vou até colocar aqui, ó, vou escrever mesmo, ó. Os metais apresentam o que nós chamamos de, coloca assim, ó, quinta propriedade, ó, que nós chamamos de brilho metálico, certo? É uma característica dos metais, o brilho metálico. Ah, Ronald, todo metal brilha? Sim, todo metal brilha. Todo metal brilha, é uma propriedade dos metais. Tudo que brilha é metal? Não, claro que não. Aí já mudou a história, né? Mas todo metal brilha. O brilho dos metais significa que há uma interação. Imagina que isso aqui, ó, seja uma barra metálica, por exemplo, ó. Uma barrinha metálica, né? Uma barrinha de qualquer metal, né? Por que os metais brilham? Como aqui você tem os elétrons livres, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó. Imagina que isso aqui sejam os elétrons livres lá se movimentando na barra metálica. Na superfície do metal aqui, ó, bem na superfície mesmo, existem elétrons livres. Quando esses elétrons livres interagem com a luz que chega aqui, ó, a interação dos elétrons livres da superfície do metal com a luz é que dá o que nós enxergamos como brilho metálico, beleza? Então, todo metal brilha, isso é uma propriedade dos metais, ok? Aqui, ó, vamos para questões da sua apostila. Essas questões estão aqui na página, deixa eu pegar aqui para saber aonde. Ó, começa na página 21. Ligação metálica é bem simples, ligação metálica não tem muito segredo não, para falar a verdade, né? Olha o que ele fala aqui na ligação metálica, ó. A questão número 11 começa da seguinte maneira. Conforme apresentado no esquema a seguir, a estrutura de um metal poderia ser representada como sendo um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados em um mar de elétrons livres. Viu que ele usou a mesma terminologia que a gente, né? Mar de elétrons livres. É a própria teoria do mar de elétrons. Esse mar de elétrons funcionaria como uma ligação metálica, mantendo as espécies unidas. Então, ó, você está vendo aqui, ó, de carga positiva, os nós do retículo cristalino e os elétrons livres se movimentando no sistema. Em função dos elétrons livres que existem na ligação metálica, os metais possuem algumas propriedades características. Assinale a alternativa que representa uma informação incorreta em relação às propriedades dos metais. A. Apresentam brilho metálico certo. Quando polidos, os metais refletem a luz como se fossem espelhos. Brilho metálico. B. Apresentam resistência à atração. Isso também é uma característica dos metais. Isso é, os metais resistem bastante a forças que, quando aplicadas, tendem a alongar a barra por um fio metálico. Isso aqui é verdadeiro. Se você pegar aqui, ó, uma barra metálica e puxar ela de um lado e outro, puxa para os dois lados diferentes. Você consegue esticar isso, fazer isso aqui afinar? Não. Por quê? Porque é difícil, porque eles têm resistência a essa tração, essa tensão longitudinal.
Apresenta um ponto de fusão e ebulição elevados, beleza. Essa propriedade é muito importante na construção de caldeiras e reatores que ocorrem aquecimentos intensos, certo? Né? Apresentam condutividade térmica e elétrica elevada, sim. São dúcteis, propriedade que os metais apresentam de serem duros. Opa, duros não. Duro é característica de composto iônico. E dificilmente deformáveis, também está errado, eles são facilmente deformáveis, como ocorre na produção de chapas e lâminas bastante finas. Lembra aquele que é a alternativa incorreta? Então achamos já resposta letra E aqui, beleza? Na questão número 12, um estudante de química encontrou na bancada do laboratório um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida, inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e ebulição. Veja que isso é característica de composto iônico e metálico, né? Boa condutividade elétrica, aí é só metálico. Grande maleabilidade, é só metálico. Boa condutividade térmica, só metálico. A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação metálica está aqui, ó. Resposta letra B. Bem fácil essa questão aí. Questão 13. Em um local de alta umidade, colocou-se um pedaço de uma lâmina simples, uma substância simples metálica na palma da mão, conforme mostrado na figura a seguir. Observe o que aconteceu após um tempinho. Então você tem aqui um objeto metálico e a impressão que dá aqui é que ele está derretendo, né? Ele está fundindo. A passagem de sólido para líquido chama fusão, por isso o objeto está fundindo. Fundindo é o que a gente chama corriqueiramente com o nome de derreter, né? Por que esse composto está fundindo? Porque com o próprio calor da mão faz com que esse metal aí sofra fusão. A temperatura da mão é normalmente 36,5 graus Celsius, que é a temperatura da gente, né? Então o ponto de fusão desse metal aí, ó, é menor do que 36,5 graus Celsius. Dá para ver que é metal porque ele brilha, tem aspecto de metal. Esse fenômeno explica o derretimento de uma liga de galho a baixa temperatura. Bom, aí a gente tem que ver se o galho tem temperatura de fusão alta ou baixa. É só ir lá na tabela periódica e achar ele. Deixa eu ver as outras. A influência da umidade no derretimento do potássio metálico. A umidade não influencia em nada. Ela influencia na reatividade, mas não no ponto de fusão dele. A fusão do mercúrio por causa do aquecimento e energia térmica pela mão. Não mercúrio, porque você lembra que o mercúrio já é líquido à temperatura ambiente? Então está errado. A formação de uma solução de mercúrio, não. Solução é quando ele dissolve em água, isso aí está errado. O baixo ponto de fusão do galho, né? Ele tinha falado que esse metal era galho? Eu não lembro. Colocou um pedaço metálico na palma da mão? Não. Aí ele está concluindo isso na alternativa aí. O baixo ponto de fusão do galho quando comparado aos outros metais. Isso aqui está certo. Não sei se você já viu, isso uma época viralizou nas redes sociais, que o cara pegava uma colher metálica, colocava dentro de um recipiente contendo, parecia ser água, né? E quando ele começava a mexer assim, a colher derretia. O que era aquilo? Era uma colher de galho, porque o galho tem ponto de fusão baixinho, o ponto de fusão dele é menos de 35, 40 graus Celsius. Então, você tinha a colher lá de galho. Quando você colocava naquele recipiente, o que não dava para ver na imagem é que o recipiente continha água quente, água a 70, 80 graus Celsius. Quando colocava a colher lá dentro, como a temperatura estava acima da temperatura de ebulição do galho, que era o metal que formava a colher, o metal derretia e aí a colher pingava, ela derretia assim. Se você procurar no YouTube, você vai achar essa imagem aí. Beleza, meninos? Então aqui nós terminamos a parte de ligação metálica. A ligação metálica não tem muito o que falar.